Não sei. Sei lá, quando você faz alguma coisa assim que você gosta, ou que você sabe que vai satisfazer a pessoa, daí assim, é prazer. Assim. Pra senhora, o que significa o prazer? Bom, pra mim o prazer é aquilo que realmente te completa. Qualquer coisa que te completar inteiramente é o prazer. Pra você, o que é prazer? Prazer é eu andar de bicicleta, as coisas que eu gosto. Você gosta de jogar bola? Jogar bola. Brincar com os amigos. É prazer pra você, é isso, né? O prazer ele pode ser percebido em várias dimensões, entendeu? Cada pessoa tem uma forma de ver o prazer, porque existe prazer de diversas maneiras. Existe o prazer, esse prazer que a vida oferece, né? Esse prazer de você estar como você falou ainda há pouco, estar com os amigos, com os colegas, estar no evento. Isso dá uma sensação prazerosa muito boa, é uma forma de prazer. Sobre essas dimensões do prazer, existe prazer, cada pessoa tem uma forma de ver o prazer, né? Tem aquele prazer que o que para você seria um prazer, para mim já não é. Entendeu? Então assim, a gente tem que perceber o ser humano em suas diversas formas. Na tua idade, o prazer para você talvez não é o prazer que seja para mim, entendeu? Entendi. Porque cada um tem uma forma de ver o prazer, cada fase de vida, cada idade. Aquilo que é o prazer para uma criança é um tipo de prazer, para o adolescente é outro, para o jovem é outro, e para nós que somos, digamos que já não somos mais nessa fase, a gente tem que ver o prazer de outras formas, existem várias formas de prazer. O prazer em estar com amigos, o prazer de conseguir realizar aquilo que você busca realizar, o prazer da realização de um sonho, o prazer da realização de uma comida boa, o prazer do beijo, o prazer do namoro. Existe N formas de prazer, tá? Porque o que se coloca na sociedade hoje é que quando se fala de prazer, nós já tendenciamos a pensar que o prazer ele é voltado só para o sexo, não é isso? Isso não é verdade, até porque o sexo muitas vezes ele te dá um prazer momentâneo e depois ele te joga num vazio muito grande. Então esse prazer, no meu ponto de vista, ele é necessário, mas ele não é tão importante quanto o prazer da vida. O prazer de você buscar a realização do sonho, de estudar, de estar bem, de ter amigos, fazer amizade. Enfim, o prazer ele é um leque de coisas, né? E o prazer está presente em todas as coisas? Depende. Existem coisas que você faz no teu dia a dia que são obrigatoriamente, você tem que fazer como trabalho, o serviço de casa, o estudo. A gente faz isso mais por uma obrigatoriedade, né? Mas assim, o que seria bom e o que eu penso? A gente tem que estar bem onde a gente está. Se eu estou na sala de aula, eu tenho que estar bem para que eu tenha um bom rendimento e que eu tenha uma aula prazerosa, não é? Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que estar bem também, psicologicamente, com meus colegas de trabalho, para que o meu trabalho também seja uma coisa prazerosa e que não seja uma coisa maçante. Então, se eu levo por esse lado que eu tenho que fazer aquilo que está certo e que está bem, eu vou ter uma sensação de prazer em todo lugar que eu estou. Mas nem sempre a gente vai estar sentindo prazer naquilo que a gente faz e onde a gente está, entendeu? Quando eu falo que a sociedade ela te impõe muito, na verdade a gente só copia, né? A sociedade ela impõe, a mídia impõe essa questão do consumismo, da luxúria. Todas as coisas que a gente está utilizando, a gente usa alguma coisa que alguém pôs pra gente, né? E a gente adora copiar, porque a gente acaba perdendo a nossa capacidade de criar. Né? A gente está aí nas tendências de moda, tudo isso é forma de prazer, mas são formas de prazer vazio, né? Que não constrói, eu digo assim que é o prazer destrutivo, né? Aquele prazer que no momento você está bem e logo em seguida você sente que não tem muito significativo na sua vida, não é verdade? Usa um tênis que todo mundo está usando, ótimo, perfeito quando você está no grupo, mas depois você vê a questão que a família, quanto mais elas são carentes, mais ela tem ela sofre mais, porque ela quer consumir e ela não pode.
Então, assim, acaba que prejudica. Até essa forma de prazer artificializada, ela prejudica o nosso relacionamento lá na família. Por quê? O jovem ele fica mais rebelde, ele responde mais o pai e a mãe, ele não quer mais obedecer, porque tem aí fora um monte de gente, um monte de coisa, são várias informações. Então o quê? Aquilo que pai e mãe fala já não tem muito significativo, não é? Parece que o nosso pai e nossa mãe falam, eu digo assim, que eu já fui adolescente igual você, só que a minha mãe, não, como ela nunca conversou muito comigo esse tipo de coisa, meus filhos não podem falar disso, porque eu falo tudo. Eu falo tudo. Desde as coisas mais remotas, as coisas mais complexas, eu converso com eles, para que eles possam tirar daquilo ali a sua autoavaliação, que pode ser a vida, aquilo que é bom e que é ruim. Isso não quer dizer que eu estou fazendo o que é bom, ou que eu estou fazendo o que é ruim. Eu consigo perceber a sociedade de um ângulo mais além, até pela questão da minha maturidade, né? E a gente passa isso. E o que espera? Que esses adolescentes, jovens, vocês, possam começar a buscar esse prazer verdadeiro. Porque o que se percebe é que a sociedade nos joga cada dia mais o prazer da virtualidade, né? Todo mundo hoje quer ver o seu notebook, né? Porque isso nos dá uma dependência. Todo mundo quer ter o nosso celular, né? Esse celular nos dá independência. Ele nos dá ele tira a gente dessa nossa realidade e a gente vem com a fuga. A fuga do celular, a fuga da internet, a fuga do cigarro, a fuga do namoro, digamos, que não é um namoro, né? Hoje a gente já não tem mais namoro. Hoje a gente já vai direto pro sexo. A gente sabe disso. Por quê? Porque é prazer. Esse prazer é bom? Momentaneamente deve ser perfeito, né? E depois? Aí a gente está assim, se torna muito arrasado, porque acaba que é uma perda que a gente tem no nosso, eu digo no nosso íntimo, porque não é a perda, uma perda material simples que a gente pega, mas é a perda da nossa, digamos, da nossa essência. Como mulher, como homem, entendeu? Não é só a mulher que sofre com essa questão dessa virtualidade, não. Eu creio como também, eu não posso pensar pelo homem, porque eu não sei o que ele pensa, mas eu acredito que ele também tem vazio, eu acredito que ele também tem tristeza, eu acredito que ele tem angústia, acredito que ele tem necessidade de buscar essa fuga, porque tudo que tem de prazer hoje na vida, na sociedade nossa, que ela está correndo, e a cada dia que passa a gente não consegue alcançar as mudanças, né? Isso é forma de fuga que a gente busca, e a gente consegue evoluir nisso. Não, a gente percebe que está perdido, a gente está no oceano de informações, a gente não consegue discernir aquilo que é bom e o que é ruim, porque aquilo que o pai, a mãe, o pastor, o padre prega, parece que está arcaico demais, né? E o que é bom é o que nossos colegas da escola, do clube, nos diz. Então existe essa contradição, entendeu? E a gente tem que ter maturidade para poder saber diferenciar entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal, tá bom? Entre o prazer que é necessário para a gente viver enquanto ser humano e o prazer que você utiliza para sair da realidade nossa, ok?